Bom, pessoal, esse vídeo tem o objetivo de resolvermos a equação de número 46 do vestibular da URGS deste ano, o vestibular de 2014 da Federal do Rio Grande do Sul. E para isso eu vou utilizar de dois softwares para auxiliar na resolução dessa questão. Um app de browser do Google Chrome que se chama Down Equation Editor, que é um app que já foi dica de aplicativo aqui do blog, e o software GeoGebra, que é um software que já está bastante difundido no meio acadêmico e que vai nos auxiliar como parte gráfica da resolução da equação. Bom, visto isto, vamos para a nossa equação, a equação de número 46, que tem o seguinte descritivo: a área de um quadrado inscrito na equação x ao quadrado menos y mais y ao quadrado é igual a zero. E nos traz a 5 alternativa para a área desse quadrado inscrito. É uma questão relativamente simples para o nível de vestibular da URGS, onde a nossa maior dificuldade para essa questão é determinarmos qual é essa circunferência. E para tanto, precisamos identificar qual é o seu centro, ou seja, qual o seu x-centro e o seu y-centro e qual é o seu raio. Tendo essas informações, o restante da equação, dessa questão, ela vai ser muito simples. Para determinarmos o raio, o centro e o raio dessa circunferência, precisamos da equação geral da circunferência. E essa equação geral precisará obedecer duas condições. Os coeficientes dos termos x ao quadrado e y ao quadrado devem ser iguais a 1 e não deve existir o termo xy. Então vamos verificar se essa nossa equação da circunferência obedece essas duas condições para que a gente possa descobrir, então, ou identificar qual é o nosso x-centro e y-centro e também qual é o nosso raio. Aqui temos a nossa equação, conforme foi nos dada pela questão, e agora a gente vai transformar ela, então, ou organizar ela de forma que conseguimos enxergar a equação geral da circunferência. Então, vamos Então, o nosso primeiro passo agora vai ser agruparmos os x e os y, né? Vamos organizar a nossa equação da circunferência para que nós conseguimos identificar e visualizar a equação geral da circunferência e podermos trabalhar com os nossos termos da equação. Então, para isso, estou aqui fazendo o primeiro passo, que é dividirmos ou separarmos os termos x do termo y da nossa equação. E ficamos então com a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y igual a zero. Então, até o momento, só organizei a nossa equação. Como estava faltando aqui o termo x, né, eu coloquei o termo x só para que a gente possa ficar exatamente igual à nossa equação geral da circunferência. E agora vou adicionar aqui a nossa equação geral da circunferência para que a gente possa comparar se está completa. Ou seja, tem o termo x ao quadrado, tem o termo y ao quadrado, tenho também o x do centro, né? Menos 2x do centro de x, menos 2y do centro de y, mais o termo independente. Ou seja, temos agora a nossa equação
que foi nos dada no descritivo, igual à equação geral da circunferência, né? Aqui a gente tem o termo independente, né? Posso transferir o termo independente para cá, vou ficar com o termo independente igual à nossa equação geral da circunferência. Portanto, agora, o que precisamos é identificar cada um comparando com a nossa equação geral da circunferência com os termos da nossa equação, ou seja, tenho o x ao quadrado igual ao x ao quadrado, o y ao quadrado igual a y ao quadrado. Portanto, a minha primeira condição, que é termos os termos x ao quadrado e y ao quadrado devem ser iguais a zero, está cumprida, né? Então, posso seguir adiante. A outra condição que deve ser cumprida é que não deve existir o termo xy. E a gente pode identificar aqui que eu não tenho o termo xy, né? Então, eu vou conseguir identificar o raio, né? O centro também dessa circunferência. Então, seguindo agora aqui na nossa resolução, eu vou ter que o meu menos 2xc da equação geral da circunferência é igual ao meu zero da minha equação. Portanto, menos 2x centro é igual a zero. Então, o meu x centro é igual a zero dividido por menos 2, que vai nos dar um resultado de x centro igual a zero. Correto? E para o meu y do centro, eu vou ter então que o meu y do centro é menos 2y de c, que está aqui na nossa equação geral da circunferência, é igual a menos 2, que está aqui na nossa equação. Portanto, o y do centro é igual a menos 2 dividido por menos 2, que vai nos dar um y de centro igual a 1. Portanto, x do centro é igual a zero e y do centro é igual a 1. Então, chegamos à nossa primeira resolução aqui da questão, que era determinarmos o centro da nossa circunferência. Então, temos agora o x centro e o y centro, portanto, temos um par ordenado que nos identifica onde está o centro da nossa circunferência. Como temos um ponto, que é o nosso centro, para determinarmos agora a nossa circunferência, precisamos do raio. Então, para que nós possamos calcular esse raio, a gente vai utilizar da fórmula aqui do raio. Vou apagar aqui o que a gente fez para a circunferência. Então, o raio, a gente vai utilizar que o raio é igual a raiz quadrada do x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o nosso termo independente. A gente tem todas essas informações, a gente tem o x do centro, o y do centro e tem o termo independente da nossa equação. Portanto, o que a gente precisa agora é resolver essa fórmula que temos aqui do raio, colocando então que o nosso x do centro é zero, o nosso y do centro é 1, menos o termo independente, que é o nosso zero também. O que a gente vai ter aqui é uma raiz quadrada. Uma raiz quadrada de 1, certo? Portanto, o raio é 1. Então, temos agora todas as informações necessárias para que nós possamos desenhar a nossa circunferência ou até mesmo resolver o nosso quadrado inscrito nessa circunferência, porque a gente tem essas informações. Eu vou utilizar da parte gráfica, então vou desenhar essa circunferência para que fique mais didático, mais visível essas informações, e vou utilizar o GeoGebra para que a gente possa fazer isso. Então, aqui no GeoGebra, eu vou desenhar a minha cônica, ou seja, a minha circunferência, que ela está aqui determinada, então, de raio, né, de centro. Vou botar aqui o centro dessa circunferência, que é o centro de ponto A, que a gente descobriu, que é o centro de
0 e 1, ou seja, x do centro é 0 e y do centro é 1. E o raio dessa circunferência é o raio de 1, né? Então, ou seja, o raio tem 1 da minha circunferência. Está aqui desenhada a minha circunferência dentro do plano cartesiano, respeitando as informações que descobrimos através da nossa equação geral, né? Da nossa equação da circunferência que foi nos dada, né? Então está aqui a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y. Eu posso transformar ela dividindo pelos termos independentes, vai ficar x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1, certo? Então, eu tenho aqui também a equação dividida pelos termos, né? E tem a equação na forma da equação geral, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y igual a 0. Então, aqui no GeoGebra eu consigo visualizar essa equação de várias formas, né? Eu vou manter aqui a forma que foi nos dada pela questão do vestibular, né? Então, está aqui o desenho e através do desenho agora fica bem fácil da gente inscrever o quadrado para descobrirmos a área. Mas eu vou voltar aqui para o nosso editor e vou fazer agora a identificação desse quadrado, né? Da área desse quadrado que a gente precisa descobrir. Então, para descobrir a área desse quadrado, a gente pode fazer através da diagonal do quadrado, né? Ou seja, a diagonal vai ser igual a 2 e a área, eu posso descobrir a área do quadrado elevando a diagonal ao quadrado dividindo por 2. Aqui na parte gráfica eu vou desenhar o quadrado para que fique bem claro o que a gente está fazendo, né? O que eu estou fazendo é desenhando o quadrado dentro da minha circunferência, ou seja, o quadrado inscrito na circunferência, e eu vou ter um quadrado de diagonal igual a 2, porque o raio é igual a 1, então eu vou ter uma diagonal de 2, certo? Então eu tenho aqui, ó, I igual a 2, a minha diagonal do quadrado é igual a 2. Tendo essa diagonal, fica bem fácil da gente resolver a área desse quadrado, né? Porque, como a gente viu, a área do quadrado é a diagonal elevado ao quadrado dividido por 2. Inserindo as informações que temos, que é a nossa diagonal igual a 2, então vamos ter 2 ao quadrado dividido por 2, ou seja, temos 4 dividido por 2, que é a área igual a 2. Resolvido a nossa questão de área do quadrado. Então eu posso vir aqui novamente e identificar que a nossa opção D, que é a área do quadrado inscrito na circunferência é igual a 2. Voltando aqui no GeoGebra, identificamos também que o polígono que a gente desenhou também é igual a 2, ou seja, a nossa área do polígono também é 2, então fecha com as nossas informações de polígono, né? Eu posso exibir o rótulo aqui de polígono, ó, e eu vou pedir para colocar o nome e o valor. Então está aqui o polígono, que é o nosso quadrado inscrito na circunferência, é a área igual a 2. Certo, pessoal? Essa então é a resolução da equação número 46 do vestibular da URGS, o vestibular do ano de 2014. Muito obrigado pela atenção e fiquem atentos para os próximos vídeos e as próximas resoluções que eu vou adicionar no blog. Até mais e obrigado